Seja bem-vindo. Você já jogou com um mestre nacional de xadrez? Você sabe que mestre nacional de xadrez são jogadores titulados, né? Que são um título concedido pela CBX. E também são jogadores bem fortes. Hoje eu vou estar mostrando uma partida minha, eu, Raíla Bezerra, uma partida que eu enfrentei um mestre nacional de xadrez no Campeonato Paraense de Xadrez na etapa final, na cidade de Ananindeua, em ano de 2023. Vamos lá. Nessa partida, eu joguei contra o mestre nacional Leonardo Silveira. Ele já foi campeão do torneio paraense já 3 vezes, então ele tem 3 títulos, né? Um jogador muito forte. Nessa partida, era a terceira partida do torneio. Eu tinha ganhado uma partida, empatado outra, e eu vim jogar agora com o Leonardo Silveira, mestre nacional. Nessa partida, eu tô falando muito isso mesmo, tá? Nessa partida, eu joguei de negras e o meu adversário jogou de brancas, né? Ele começou com cavalo F3, desenvolvendo o cavalo, né? Eu não sei o nome dessa abertura, mas ele jogou esse cavalo aí. E eu joguei D5, né? Abrindo a diagonal para o bispo desenvolver. Ele jogou C4, a ideia aqui é sacrificar o peão, tá? Se eu capturar o peão, ele vai poder... Deixa eu só desativar isso aqui. Vamos lá. A ideia depois de eu capturar esse peão é conseguir desenvolver as peças com mais rapidez, tá? Assim ele consegue com velocidade desenvolver as peças dele, com esse sacrifício de peão. Então eu não decidi capturar, tá? O peão e joguei o peão C6, né? O peão C6 aqui, se ele capturar o peão, eu capturo de volta e assim todo mundo fica feliz, né? Eu não capturei e ele seguiu com como é que eu posso parar com essas sugestões aqui. Calma aí, só um momento, problema técnico. Ah, achei. Vamos lá, retomando aqui onde a gente parou. Ele jogou o peão, né, com a ideia de ganhar tempos, né, conseguir desenvolver com mais rapidez as peças dele. E eu joguei aqui, opa, deixa eu melhorar aqui minha posição, vamos lá. E eu joguei aqui C6 com a ideia de, se o peão capturar, eu capturo de volta com o peão, né? Se eu capturar de volta aqui com por exemplo, a dama, ele consegue ganhar tempo com o cavalo, né? Desenvolver com o tempo. E eu não quero isso. Então, é por isso que eu joguei o C6, com a ideia de capturar de peão, tá? Nessa posição, ele seguiu com G3, né? G3 abrindo aqui para fianquetar o bispo dele, né? E eu jogo aqui cavalo F6, o lance apenas de desenvolvimento e defendendo aqui no peão no centro, né? Mais uma defesa do peão de D5. Ele seguiu com fianqueto, bispo G2, e eu cavalo de B D7, né? Desenvolvendo o cavalo. Ele jogou roque e eu joguei E6, abrindo para o bispo negro desenvolver e em seguida fazer roque. Ele joga B3, querendo colocar o bispo dele nessa grande diagonal aqui. Vai ficar um bispo muito poderoso, com muita atividade, né? Nessa posição, eu vou corrigir aqui. Nessa posição, eu desenvolvo a minha peça, tá? Com a ideia de fazer o roque. E ele jogou D4. D4, ele pode apoiar a subida de C5 aqui e tentar tirar o meu bispo dessa diagonal aqui, deixando ele um pouco menos desenvolvido. Eu sigo com E5, com a ideia de, se o peão tomar e o cavalo capturar de volta, eu consigo essa diagonal aqui e em seguida a torre dele, né? Então, em seguida o cavalo dele, né? Que vai cobrir de cavalo e eu capturar o cavalo e ganhar uma peça. Então, tá aqui, é um golpe muito simples, tá? Fácil de prever. Ele, prevendo isso, ele capturou o peão, eu capturei o cavalo e ele não capturou de volta o cavalo, né? Ele seguiu desenvolvendo o bispo dele nessa diagonal. Ele concluiu um objetivo dele, né? E eu segui simplificando a partida. Cavalo por F3. Cavalo cheque, né? Bispo toma e eu jogo aqui bispo E6. Terminando o meu desenvolvimento, tá? Não, terminando o meu desenvolvimento das peças menores. Eu termino o meu desenvolvimento assim que eu fizer o roque, né? Ele joga cavalo D2, né? Ele não preferiu capturar o peão aqui no centro, tá? E eu termino o meu desenvolvimento com o roque, ok? Nesse momento, ele joga E4, né? Eu capturo o peão, né? O meu peão estava sendo um alvo aqui. Eu tiro esse peão, deixa de ser o alvo, e capturo com o cavalo. E ele captura aqui
o cavalo de F6, né? Eu não tinha percebido esse golpe tático, tá? Eu fui perceber isso depois que ele capturou aqui. Qual o golpe tático que está acontecendo aqui, Raivan? Vamos lá. Ele capturou meu cavalo, certo? Então eu tenho que retomar esse bispo aqui. Então foi uma troca. Mas como é que eu vou retomar? Se eu capturar de dama aqui, eu perco, tá? Imediatamente. Para cavalo captura E4, tá? Ele ataca a dama e o bispo ao mesmo tempo, tá? E quando eu for recuar minha dama, né, ele vai capturar o meu bispo. E assim ele consegue uma peça menor inteira, né? Então não posso capturar o bispo de dama. Então eu capturo de peão, tá? Assim danificando a minha estrutura de peões, tá? Jogar com a estrutura de peões ruim, debilitada, contra o mestre nacional, sendo um jogador amador, é algo bem corajoso de se fazer, né? Então, cavalo capturou o peão. E aqui, né, eu sabendo que poderia ser um alvo muito perigoso essa linha aqui, né? Pelo fato do meu rei estar com o roque todo descoberto aqui, eu segui uma linha forçante de troca de damas, né? Então eu joguei bispo E5 com a ideia de ganhar um tempo sobre a torre, tá? Ele tira a torre dele do ataque do bispo, jogando torre C1, e eu capturo a dama dele captura a dama dele, tá? E ele captura a torre com torre C1. Assim eu tiro uma peça bem pesada que é a dama, né? Uma peça de peso aí, é, tirando qualquer ataque aqui na aula do rei, tá? Então, a ideia aqui é tirar as peças pesadas. Eu estou buscando isso agora a partir desse momento, por conta da minha debilidade aqui, da minha fraqueza aqui, que é o rei exposto aqui, né? Os peões aqui ruins, tá? E vou ter o par de bispos, né? Então a ideia é tirar as peças pesadas aqui, as torres, e ficar com o par de bispo contra o bispo e cavalo, né? Seguindo essa ideia, eu também jogo torre aqui, colocando nessa coluna aberta, tá? E ele joga cavalo C5, atacando o bispo, né? Tentando tirar meu par de bispo. Eu não deixo ele tirar, não, né? Eu jogo torre C7, defendendo outro peão aqui, o peão de B7, que estava sendo atacado. E ele joga rei G2, né? Ele tá tentando melhorar o rei dele aqui. E eu jogo bispo C7, com a ideia de capturar, né, a torre dele. Depois que a torre capturar, e eu jogar a torre D7 aqui. Eu vou fazer qualquer lance aqui, né, perdão. Vou jogar esse peão aqui. Eu capturar aqui a torre capturar de volta, e eu jogar a torre D8 na esperança de ele capturar de volta e eu capturar de bispo, né? E aqui eu tenho o par de bispos, né, contra bispo e cavalo. E ele tá bem aqui, né? Então vamos lá. A partida não seguiu assim, né? Ele não facilitou, né? Ele não jogou A3. Ele jogou torre de F E1, né? Colocando as duas torres nas duas colunas abertas. Está fazendo exatamente como manda o livro. Eu tomo a torre dele, né? Tirando uma peça pesada, uma das torres dele, né? Tirando um par de torres dele. Assim diminui a quantidade o potencial de ataque dele, né? E ele capturou de bispo. Eu achei esse lance aqui muito interessante. Por quê? Porque ele não captura de torre, tá? Simplesmente por isso. Ele não captura de torre para não facilitar a minha ideia de jogar torre D7 propondo as trocas, né? Ele sabe que deixar o par de bispo mais ativo, né, não é bom para ele estrategicamente falando. Então, se eu jogasse torre, ele teria que voltar a torre aqui e perder tempos. Então ele preferiu capturar de bispo, assim, não assim deixando não deixando eu para ir deixar minha torre para E8, e eu teria que, se eu quisesse desenvolvê-la, para D8, e assim não ganha tempo em cima da torre dele. Eu acho que era essa a ideia dele. Então eu jogo rei G2, rei G7, para evitar no futuro qualquer ataque, né, no rei que estava aqui e no bispo aqui de C8. Então eu jogo aqui, ele joga bispo F3, voltando para casa onde ele estava, né, ainda controlando essa coluna aqui. Ainda controlando essa coluna aqui. E eu vou seguir com torre D8, desenvolvendo a minha torre, né? Ele joga torre E2, controlando essa coluna aqui, né? Perdão, essa linha aqui, a sétima fileira,
né? Se eu conseguisse essa sétima fileira, eu ia ficar com a torre muito bem ativa, né? Eu jogo aqui B6, questionando o cavalo. O cavalo ele vem para E4. O cavalo E4 ele está recuando do ataque de B6, né? E eu jogo torre D3. Torre D3, ele não faz muita coisa não, né? Ele apenas ameaça o bispo e ameaça esse peão aqui, né? O que eu estava pensando na hora era jogar torre D3, jogar H5, depois jogar bispo, depois jogar torre, perdão, depois sacrificar a minha torre, né, no bispo, rei toma, e depois jogar meu bispo aqui, né? Vou fazer aqui, calma aí. Aqui, jogar o peão H5, ele, por exemplo, jogar H4 e eu sacrificar a minha torre no bispo dele. Rei toma, bispo cheque, rei E3 e bispo toma, e rei toma. Essa ideia aqui não é muito boa, mas foi isso que passou na minha cabeça. Tanto que eu desisto dela. Ele joga H4, né? E eu jogo bispo E6, né? Tirando o meu bispo lá do canto. Ele joga torre, reforçando a troca das torres, né? Eu jogo torre captura, cavalo captura. E aqui ele vem com descoberto por cima do meu peão. Eu avanço o peão para C5. O peão em C5, né? O peão em C5 ele bloqueia, né? O peão dele não pode avançar, então ele restringe um pouco o avanço dos peões dele. Aqui ele tem um bispo muito poderoso, né? Aqui, então é ruim e bom ao mesmo tempo isso aqui. Eu continuo com ele continua, perdão, com E4, bispo E4, e eu jogo F5, um lance muito bom, que coloca granito nessa diagonal, não deixando ele tão ativo assim, o bispo dele. E ele joga bispo D3, ainda de olho nessa diagonal aqui, né? E nesse momento eu faço um lance natural, né, de levar o rei em direção ao centro, né? Mas é um lance ruim estrategicamente falando, pois rei F6 ele joga F4, assim bloqueia o meu peão de vez, deixando o meu bispo ruim. Então eu devia ter jogado nessa posição F4, deixando o meu bispo mais ativo, né? Aproveitando o máximo potencial do meu bispo aqui de casas brancas, né? Ele não pode avançar, perdão, senão eu capturo, o meu bispo captura, né? E se ele vier trouxer o rei, eu capturo o peão. Assim resolve a questão do meu peão dobrado e deixando o meu par de bispo mais forte, mais ativo, né? Então, nesse lance me escapou, né? Eu não cheguei a cogitar esse lance. E eu joguei rei F6, joguei ao toque, eu acredito, no momento. E ele jogou F4 aqui. Eu jogo bispo D7, né? Remanejando ele para de repente colocar em C6, deixar ele mais ativo, conseguir trocar aqui, de repente conseguir colocar ele aqui, né? Ele antecipando esse cheque, ele já joga logo o rei F2, né? Tentando colocar o rei em direção ao centro. E eu jogo aqui H6 com a ideia de jogar B5. Eu estou tentando ativar o meu bispo, né? Tentar abrir linhas para ele jogar, deixar ele mais ativo. Ele joga cavalo E3, né? Tentando jogar o cavalo aqui para E3 e tentar conseguir esse posto avançado aqui em D5, né? Um mini plano muito bom do meu adversário. E eu jogo o lance fantástico que virou a chave aqui nesse jogo aqui, que é o magnífico aqui H6. Lance espetacular esse lance aqui. Eu não sei porque eu joguei isso, né? Tinha o lance aqui, tinha o B5 para me jogar, sei lá, tinha qualquer lance tirando o H6 é bom, tem. Até mesmo o A5 aqui deve ser bom. Não é bom não, mas H6 é muito ruim. E eu fiz esse lance. E ele joga o cavalo E3, seguindo o mini plano dele, né? Eu sabendo disso, né, eu jogo o E6 com a ideia de se ele jogar o cavalo aqui, eu capturo, né, o peão toma. E aqui ele fica com o peão isolado, né? Então ele vira um alvo meu aqui. Eu posso jogar isso, mas eu não jogaria de cara, né? Eu ia esperar o bispo dele ir para outro lugar. Mas é o lance aqui. E esse lance aqui, por mais que seja um lance de tentar tirar o posto do cavalo aqui, é um lance ruim, tá? Porque o meu adversário ele começa a explorar uma vantagem, uma oportunidade tática aqui nessa posição. Ele joga bispo por F5, né? Sacrificando o bispo aqui.
Se bispo captura, tem cavalo cheque, né? Se rei G6, ele captura o meu bispo, ameaçando o meu peão. E se eu avançar, ele joga cavalo D5 e esse peão de B6 vai cair. Mesmo que eu tente pegar esses peões aqui, né? Fica melhor para as brancas, já que elas têm um peão a mais, né? Então, melhor para as brancas aqui, né? Nessa posição. Nessa posição, como eu sabia que tinha esse recurso aqui, eu joguei o bispo descuidado aqui, joguei o peão aqui, recuperando meu peão. Afinal, eu já ia capturar o meu bispo mesmo, né? Aqui ele jogou ao toque, bispo toma, tá? E eu capturo o cavalo dele com cheque. Rei toma e rei toma, né? Mas a melhor sequência aqui para ele era era simplesmente capturar o bispo de peão, tá? Se ele capturou o bispo de peão, ele está muito bem nessa posição, pois após eu capturar o bispo de volta, né? Ele vem com cheque. O rei vem para essa casa aqui ou essa, né? E ele captura o peão aqui e agora ele tem um peão a mais, né? Deixando cacos de peão, né, nessa posição, enquanto ele tem uma bela estrutura de peões aqui. Se ele tentar capturar ali, ele pode jogar aqui, né? Ele captura e ele vem com dupla ainda. Né? É bem ruim para as negras nessa posição. Mas como ele jogou ao toque, né? Acabou indo para aquela posição lá. O que eu devia ter feito, né? Eu devia ter antecipado esse ataque aqui e não deveria ter jogado esse bispo aqui. Eu deveria ter jogado bispo D7. Esse aqui, sim, é o melhor lance para as negras, né? Na minha análise, quando eu fiz, né? Depois, se ele viesse aqui com cheque, eu poderia vir para rei E6, né? A questão toda é que o bispo ele está controlando os saltos do cavalo e eu posso tentar é, é, manobrar meu bispo e tentar capturar esse cavalo. Isso que vira um alvo, entendeu? Por exemplo, ele teria que defender aqui, né? E eu aqui, eu acho que eu estou bem, entendeu? Aqui está segura a partida. Eu posso até tentar avançar os peões aqui, entendeu? Aqui eu acho que está bem, né? Mas o fino mesmo não era o bispo E6, não era isso. O fino mesmo era jogar bispo D7, né? Mas teria que gastar um tempinho aqui. Aqui eu acabei jogando um pouco rápido, né? E o meu adversário também não soube aproveitar. Tá? Então nessa posição, né? Ele jogou o bispo, tomou e tomou. Agora chega no momento chave, né? Que ele joga aqui o rei F4, né? Tá tudo muito equilibrado, né? E eu passo aqui 10 minutos calculando e eu tenho convicção que essa posição está empatada. Convicção, eu tenho absoluta certeza que isso aqui é empate, né? Começando com o lance F4, F5, perdão. Eu acho que isso aqui é o único lance, né, que garante o empate. Tem que jogar o fino aqui, tá? Ele joga peão, captura o peão, recaptura e rei F6, né? Se ele vier para H5, eu jogo G7. E se ele voltar, eu volto. E se ele vier, eu volto. E se ele voltar, eu volto, tá? Aqui eu vou tentar repetir a posição 3 vezes e aqui iria empatar. Então ele não seguiu por esse caminho, né? Ele jogou mais forte, ele jogou rei F5, se opondo ao meu rei, né? Nessa posição. Nessa posição eu jogo aqui então H5, né? Esperando ver o que ele faz, que ele reage. Né? Ele joga aqui um lance A3 com a ideia de jogar peão B4 e tentar fazer. Deixa eu tentar fazer alguns lances aqui. Você jogar isso aqui, captura e tentar criar um peão passado. Basicamente é isso. Só que eu faço isso primeiro. Eu jogo o B5 primeiro, né? Ele captura e eu capturo. Aqui ele pode tentar fazer, ele até pode tentar fazer o peão passado, né? Mas eu já tenho algo calculado quanto a isso. Se ele tentar fazer isso, eu jogo C4. E se ele avançar, o meu peão promove primeiro, tá? E se ele capturar, o meu peão avança aqui. E o rei dele até pode encostar, será? Ah, tá aqui, ó.
Nessa posição, né? Se ele tentar jogar o A4, eu tenho esse recurso aqui, ó. Jogo C4, ameaçando o peão, né? E se ele capturar aqui, eu não avanço o peão, eu capturo o peão de A, né? E o rei ele está fora do quadrado, ele está fora do quadrado, ele não alcança. Meu peão promove, né? Então ele não pode jogar o A4 agora, né? Aí ele traz o rei dele, né? Para evitar isso. Ele tem a ideia de jogar o A4. Né? E se eu tentar, por exemplo, jogar o peão aqui, facilmente ele é capturado e eu vou perder aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o rei, é o único lance. Né? Aí ele joga o A4, né? É, aqui ele pode jogar porque o rei está próximo, né? Então eu decido capturar o peão, ele captura aqui também. E nessa posição, eu lembro que as pessoas que estavam, os jogadores dos tabuleiros ao lado estavam olhando nessa posição e achavam que estava perdido para as negras, né? Afinal, ele tem um peão no canto, ele está disparando aqui, o meu rei tem que ficar de olho nele. Enquanto o meu rei fica de olho nele, ele captura esse peão e vai atrás desse aqui, entendeu? Enquanto o meu rei está de olho nesse aqui, peão aqui, o meu rei vai pegar esse peão e depois vai pegar esse outro aqui. Vou mostrar aqui como é que funciona isso, né? Então eu jogo aqui rei D6, né? Rei D6, de olho nesse peão. E ele joga aqui rei D3. E eu jogo rei C6, de olho nesse peão. E ele joga rei C6, tá? Depois que eu jogo B6, ele joga D5 e eu jogo A6. Eu vou capturar esse peão. Aí você fica explicando, Raiguan, tu tá fazendo errado. Ele vai capturar o peão agora e depois vai pegar outro peão e vai promover. A questão toda é que eu tinha calculado isso, né? E eu vou estar sempre próximo do rei, sempre me opondo ao rei quando ele estiver voltando, né? Tanto que nessa posição aqui a gente empata, entendeu? Então, essa é a partida, né? Esse é o momento chave que eu queria mostrar para vocês, que era do rei estando escravo desse peão e eu capturando o peão dele, né? A tempo de conseguir chegar em H8, de modo que o peão dele não promova, entendeu? Essa é a beleza dessa posição, né? Aqui empata. Né? Eu espero que você tenha gostado, né? Que tenha aprendido pelo menos um pouco mais sobre o tema do, do, de empatar, né? Do empate, né? O tema do empate, né? Espero que você tenha gostado, comenta e compartilha com seu amigo que tem que aprender a empatar de vez em quando, né? Tá bom? Obrigado pela audiência. Valeu.